Olá! Você já sentiu um desconforto, uma inquietação, um peso, uma angústia, uma necessidade tão intensa que o leva à presença de Deus? Às vezes um peso para confessar algo que você fez, um pecado. Às vezes Deus até nos acorda para intercedermos por um parente, um amigo, um querido ou até um estranho. Às vezes, sua família, seu povo, sua nação podem estar correndo grande perigo. E às vezes somos acordados por Deus ou despertados numa inquietação, num desconforto para intercedermos. As mulheres têm um sexto sentido e as mães dizem tem outros tantos. Mas eu estou falando de algo ainda maior, um desconforto que pode se transformar em angústia caso não nos dirijamos à presença de Deus para expormos a Ele aquilo que está em nosso coração, a nossa inquietude aguda, premente. Pois bem, o profeta Daniel sentiu isso. Por isso, esse é o Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. E nós estamos falando no episódio 25 no tema Deus no meu trabalho, princípios e valores, fundamentos e dicas para a nossa vida, vida profissional e fé. E nós vamos extrair então do capítulo 9 de Daniel, do livro de Daniel, lições preciosas de uma das orações mais significativas da palavra de Deus no momento de exílio, de angústia do povo de Deus. O tema então da palavra de hoje é discernindo o momento. Então, bora lá. Daniel capítulo 9, a partir do verso 1. Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Ele estava no cativeiro e ele então, lendo o profeta Jeremias, essa palavra chegou a ele de alguma maneira, lembrando que Jeremias, capítulo 25, versos 12, fala sobre esses 70 anos. Jeremias era um profeta contemporâneo, um pouquinho mais velho que Daniel, que profetizou a queda de Judá e o cativeiro babilônico. Então, Daniel, lendo aquilo, acabou entrando em profunda angústia, em profundo desconforto, sentindo aquele momento, e foi à presença de Deus. Então, continua o texto. Voltei-me para o Senhor Deus e supliquei a Ele em oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Esse era um sinal de humilhação. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos mal. Fomos rebeldes contra ti, desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, aos nossos príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade para contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti. Veja que ele insiste. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Embora tenhamos nos rebelado contra ele, não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Por isso, agora as maldições solenes e os juízos escritos lá na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa do nosso pecado. Tu cumpriste a tua palavra e fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve uma calamidade tão terrível quanto a que aconteceu agora em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos ainda assim buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus,
não nos afastamos dos nossos pecados, nem reconhecemos a sua verdade. Que coisa terrível, queridos. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas estas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para o teu nome ao resgatar o teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com a tua própria justiça, Senhor, desvia a tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo nome. Como resultado de nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre os teus olhos e vê a nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva o teu santo nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica, novamente ele repete, não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam o teu nome. Vejam, queridos, a oração de Daniel, ela é quase um roteiro para a gente, para quando nós sentimos essa angústia e irmos aos pés do Senhor. Daniel buscou a palavra de Deus primeiro, entendeu o momento, buscou a sua presença para discernir esse momento espiritual e material pelo qual eles estavam passando. Quais eram as suas causas? Quais as suas consequências? Daniel então invoca a bondade de Deus e não os seus merecimentos, seus próprios méritos ou de seu povo, seus antepassados. Notem que esse desconforto pode vir do próprio Deus, para que nos posicionemos como intercessores e sejamos ouvidos por Ele, intercedendo por aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes não podem orar. Às vezes uma pessoa estranha, um parente nosso que não conhece a Deus, precisa da nossa oração, precisa que nós paremos tudo e possamos então, com esse desconforto, essa angústia no coração, nos dirigirmos ao nosso Deus, porque Ele é bondoso e é misericordioso. E veja, a sequência: se os seus filhos, os filhos de Deus, se mostrarem desconfortáveis, se importarem, buscarem discernir, se humilharem diante de Deus, confessarem os seus pecados de seu povo, o Deus do céu, mais uma vez, poderá mostrar a sua graça e a sua bondade. Lembra da semana passada? Nós falamos, sobre os sinais, e a missão de Daniel. E Ezequiel 22 nós lemos: busquei, diz Deus, dentre eles alguém que estivesse tapando as fendas, as brechas da casa de Israel, para que se pusesse nessa brecha perante mim, para que não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Veja só a angústia de Deus ao não encontrar pessoas que com esse desconforto se coloquem na presença de Deus em intercessão. O Senhor Jesus nos chama para vigiar e orar, a não estarmos distraídos de forma a não percebermos o que está acontecendo e o nosso papel, como servos dele nesse meio. Ele afirma que nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, diz ele, o tempero que não salga é completamente inútil, para nada serve. E ele também fala que não faz sentido colocar uma lâmpada escondida, porque ela vai ficar inutilizada. Então, nós que somos sal e luz devemos brilhar e salgar, devemos estar ligados a Deus, prontos para discernir o momento. Veja só a continuação. Daniel fala: continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém e seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, aquele mensageiro que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. E ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer
Qual foi essa ordem? Pois você é muito precioso diante de Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Eu não vou entrar na visão que Daniel teve, mas eu quis chamar a nossa atenção para isso, percepção e entendimento. O mensageiro de Deus claramente disse: eu vim trazer percepção e entendimento. Queridos, se vocês se lembrarem do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, quando ele, que nunca pecou, estava prestes a receber os nossos pecados naquela cruz, de toda a humanidade. Imagina alguém que nunca cometeu um pecado, ele iria receber os pecados de toda a humanidade, só os meus. Eu choro diante de Deus por ter feito o meu Senhor passar por tamanha vergonha, receber os meus pecados naquela cruz. Ele suou gotas de sangue e esteve em grande aflição, sentindo a percepção e o entendimento do momento, não é? E nessa angústia tamanha, ele orou e disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Veja que o Senhor Jesus estava ligado, estava pronto para diante do Pai interceder por nós. E se ele não fizesse isso, se ele naquele momento pegasse a sua vontade, colocasse de maneira tal que sobrepujasse a vontade de Deus, e eu entendo que ali ele até tinha essa prerrogativa, ao dizer: não quero mais, eu não vou assumir os pecados desses pecadores. Ele havia conhecido lá Pedro, Tiago, João, os discípulos, as pessoas, aos fariseus, saduceus. Ele não tinha interesse nenhum em salvar essa galera maldita, essa galera abominável que fazia o mal. Ele mesmo falou várias vezes dos fariseus e saduceus, e no final as pessoas que ele mesmo tinha salvado, que ele tinha curado, se levantaram gritando: crucifica, crucifica. Ou seja, pessoas não confiáveis, mas o Senhor nos amou de tal maneira, diz a palavra, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e ele, Jesus, veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor maravilhoso, incompreensível, não é? O amor daquele que está lá colocado na brecha por cada um de nós. O Senhor Jesus, durante as suas palavras, ele nos ensina a olharmos, atentarmos para os tempos e as estações, para os sinais. Então ele tem lá o texto que ele fala: quando virdes que o céu está vermelho, então haverá chuva. Vocês sabem disso, então atentem para os sinais. Quando virdes que haverá sinais de guerra, perseguição, Israel cercado, saibam que o tempo está próximo, não é? Ele falou para nós reconhecermos e atentarmos para os sinais da sua vinda, do seu juízo. E diz o próprio livro de Daniel, não é? Que Deus é o Senhor dos tempos e das estações. Ele estabelece reis e remove reis. Querido, eu peço nessa palavra que você se ligue, não se deixe distrair, pois Deus conta com cada um de nós para discernirmos os tempos e as estações, os momentos pelos quais estamos passando, não é? Na sua vida pessoal, na sua família. Pode ser que Deus tenha te chamado justamente para ser um intercessor pelos seus queridos que muitas vezes não sabem, não podem, não conseguem orar, não é? Pela nossa nação que está passando dias terríveis de mentira, de falsidade, de corrupção, e nós precisamos tanto que o povo de Deus não desanime, não se distraia e possa estar discernindo os tempos e as estações que estamos passando. Os dias são maus, diz a palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, disse o Senhor Jesus, e a vinda do Senhor Jesus está próxima. Por isso, vamos nos ligar, e como Daniel, se você sentir aquele desconforto, não é? Esse incômodo, você vá diante de Deus, buscar essa percepção para saber por que Deus está te convocando para essa linha de frente, para estar em oração. A linha de frente em oração, muitas vezes nós achamos que nós temos lá com os nossos braços fazer as coisas, mas eu digo para você que a oração tem muito mais poder do que muitos exércitos. Uma mulherzinha de oração pode mudar a história de um país. Sim, uma pessoa simples, fraquinha, ela pode, diante de Deus, ser um gigante espiritual. Então, eu quero orar com você, para que você e eu nos coloquemos nessa brecha em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta oração tão linda que Daniel fez, pelo Senhor ter chamado a Daniel para interceder, e por causa que ele fez isso, o Senhor revelou para ele verdades tremendas sobre nações que viriam, sobre reinos, sobre a situação, sobre o final dos tempos. Tudo isso o Senhor revelou porque ele se incomodou, e aquele incômodo bendito que trouxe aquela angústia de correr aos teus pés para confessar, para contar as suas necessidades, fez com que o Senhor enviasse os teus mensageiros, porque o Senhor envia os teus anjos, Senhor, para estar ao nosso lado, para nos confortar, para mostrar o caminho. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo é enviado para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Então que assim seja, Senhor, que o Senhor possa nos despertar a cada um de nós para estarmos sensíveis nesse tempo, ligados, sintonizados na frequência do teu Espírito Santo, Senhor, do teu reino, para que possamos viver esse tempo aqui, Senhor, como filhos produtivos, Senhor, como embaixadores do reino de Deus aqui, entregando a Ti aquilo que o Senhor necessita para este mundo. O Senhor não necessita nada para o Senhor, mas o Senhor necessita sim que aqueles que o Senhor chamou para ser luz do mundo possam brilhar no meio de uma geração perversa, corrompida, no meio de densas trevas, que a nossa luz possa brilhar em Ti, Senhor. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Se você gostou, curte aí, clique no sininho para você ser chamado para as próximas mensagens que vão vir. Que Deus abençoe a sua semana. Reparta, compartilhe esse estudo com seus amigos, seus queridos, para que eles também ouçam a palavra de Deus e fiquemos atentos, ligados, vigiando, porque o Senhor nos chamou para isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.